eu sou a Aline Araújo e esse é o programa Pela Ordem, uma produção da OAB Nacional com as últimas notícias da advocacia brasileira. Estamos no ar. No programa de hoje, vamos ver como foi a bela homenagem da OAB ao grande advogado e ex-presidente do Conselho Federal, Ofir Cavalcante. O balanço das sessões ordinárias das câmaras e turmas. Quadro Portas Abertas, você pergunta e a OAB responde. Trabalho da Ordem. OAB atua junto ao INSS e ao STJ em questões que afetam a advocacia e toda a sociedade. Conselho Pleno de dezembro. Um panorama do que foi discutido e aprovado em mais um encontro da instância máxima da Ordem. Especial 95 anos da OAB. Vozes da Advocacia, com o ex-presidente Michel Temer. Não saia daí. Pela Ordem está começando. Em 95 anos de luta e compromisso, a OAB foi protagonista de momentos marcantes da história nacional. Uma instituição que deu voz aos anseios da sociedade pela redemocratização, por uma nova Constituição e pela defesa incansável do Estado Democrático de Direito, que enfrentou o autoritarismo e as injustiças, com a coragem dos que atuam dentro da lei, e que reafirma seu papel de guardiã incansável da justiça, da cidadania e dos direitos da sociedade. Descumprir jamais. Dar voz a quem não tem voz. Defender a advocacia e a justiça. Aos 95 anos, a OAB é uma das instituições de maior credibilidade do povo brasileiro. Resultado de um trabalho que não para de avançar. Nos últimos 5 anos, a Ordem tem mantido seu protagonismo na valorização da advocacia e no fortalecimento da democracia. Compromissos de uma gestão inclusiva, participativa e transparente que não foge à luta. Deus abençoe a advocacia brasileira. Defesa das prerrogativas. Uma prioridade absoluta, combatendo abusos de autoridade e garantindo respeito à advocacia. Sustentações orais. A OAB atua em todas as frentes para assegurar, sem interpretações restritivas, o pleno direito às sustentações orais. Defesa da Constituição. Atuamos com firmeza na preservação do Estado Democrático de Direito, combatendo abusos, ilegalidades e qualquer ruptura democrática. Apartidarismo. A OAB mantém a independência de partidos e ideologias, dialogando com todas as instituições em defesa da classe e do país. União. Fortalecemos a união de mais de 1.400.000 advogados e advogadas, evitando divisões ideológicas e priorizando os interesses da profissão. Gestão participativa. Ampliamos o diálogo com conselheiros, seccionais e comissões, garantindo decisões coletivas e representativas da advocacia. Interiorização. A OAB expande suas atividades em todo o país, levando estrutura, prerrogativas, capacitação e apoio às regiões mais distantes. Jovem Advocacia. Valorizamos quem está começando com ações que incentivam sua inserção e adaptação aos novos desafios do mercado. Proteção. A OAB amplia programas de acolhimento e combate ao assédio e discriminação, com foco em jovens, mulheres, idosos e vulneráveis. Capacitação. Reforçamos o papel das escolas superiores da advocacia, oferecendo atualização constante e preparando para desafios como o uso da inteligência artificial. OAB. 95 anos de história. A defesa da justiça e do povo brasileiro. 95 anos de compromisso e luta pela advocacia. O Teatro Nacional de Brasília ficou pequeno para tanta história. A OAB completou 95 anos de luta e compromisso pela advocacia e por um país mais justo e democrático. Uma instituição que sempre esteve presente nos momentos mais marcantes da história brasileira. Perfeito. É uma honra celebrar
95 anos da OAB. A OAB lembra todos os dias que cada conquista tem um nome, que cada avanço tem uma história e que cada prerrogativa defendida é fruto de lutas que não podem ser esquecidas. Uma sociedade justa só pode ser construída se cada instituição assumir a responsabilidade de fazer a sua parte. Essa responsabilidade foi assumida por todos nós. Hoje, celebramos a história da Ordem, que fez da defesa da justiça sua missão. Ao completar 95 anos, a OAB se mantém forte e inovadora para enfrentar os desafios do presente e seguir construindo um futuro guiado pela justiça, pela liberdade e pela dignidade de todos. E o que permanecerá desses 95 anos, se fizermos bem o nosso trabalho, não será a lembrança de discursos, mas de decisões corajosas, de portas abertas, de mãos estendidas. Que os 95 anos da OAB sejam celebrados como que de fato são um ponto de chegada e, sobretudo, um ponto de partida. Que sigamos com o sentimento do mundo nas mãos, a Constituição como horizonte e a coragem de caminhar sempre de mãos dadas. Muito obrigado e viva a Ordem dos Advogados do Brasil. Ele foi um dos maiores defensores da Constituição e da democracia. Ex-presidente do Conselho Federal e um dos nomes mais importantes do direito brasileiro. Ofir Cavalcante recebeu da OAB Nacional uma justa homenagem póstuma pelo seu legado. Agora, as instalações destinadas à OAB Nacional no edifício OAB, em Brasília, levam o nome de um dos maiores expoentes da advocacia brasileira, Ofir Cavalcante. A honraria foi concedida pelo Conselho Federal em cerimônia carregada de simbolismo, com a presença de representantes do homenageado e da diretoria da OAB Nacional. A Casa da Advocacia Ofir Cavalcante é uma justa homenagem da Ordem dos Advogados ao homem que lutou pelo direito de todos e que ficou conhecido como um dos grandes defensores da Constituição e da democracia. Um integrante da geração que transformou a OAB em protagonista da reconstrução democrática. O Conselho Federal realizou no início do mês as sessões presenciais das câmaras e turmas. Foram analisados temas relacionados à ética profissional, deveres da advocacia, infrações e sanções disciplinares. Com um número expressivo de 106 processos analisados e julgados, a OAB realizou mais uma rodada de sessões das câmaras e turmas, com a presença de colegiados de todo o Brasil. A primeira Câmara, presidida pela secretária-geral da OAB, Rose Moraes, examinou 27 processos. A segunda Câmara, presidida pela secretária-geral adjunta, Cristina Cordeiro, analisou 26 processos. Sob a presidência do diretor-tesoureiro Délio Lins e Silva Júnior e com a secretaria do ouvidor-geral Marcos Vinícius Jardim, a terceira Câmara examinou 20 processos. As turmas e o órgão especial do Conselho Federal, que dá a palavra final sobre questões e divergências internas, totalizaram a contagem expressiva de 106 processos analisados e julgados. As sessões das câmaras e turmas trataram de vários assuntos de interesse da advocacia nacional, tais como a ética profissional, deveres da advocacia, infrações e sanções disciplinares. Mais um momento de julgamento nas câmaras do Conselho Federal da OAB. A primeira, a segunda, a terceira Câmara se reuniram e puderam julgar vários processos, dezenas de processos que tratam de assuntos disciplinares, tratam de aprovação de contas seccionais, tratam também de questões eleitorais que chegam ao Conselho Federal da OAB por meio de recursos. Também no órgão especial foi possível a análise de diversas consultas da advocacia, trazendo cada vez mais segurança jurídica no que diz respeito aos temas administrativos do Conselho Federal da OAB. Intervalo rápido. Pela ordem, volta já. No quadro Portas Abertas, você pergunta e a OAB responde. É o seu canal direto com o Conselho Federal. Participe e mande suas dúvidas e sugestões para o número que aparece no vídeo. As portas estão sempre abertas para você. A OAB pretende criar mais programas de estágio supervisionado para advogados que têm dificuldades em conseguir oportunidades práticas?
A OAB, nos últimos anos, por meio de todas as seccionais e também aqui do Conselho Federal, a gente tem desenvolvido cada vez mais cursos preparatórios, estágios, mentorias para a advocacia jovem e para os estagiários, cada vez mais, isso em todas as seccionais. Na OABDF, por exemplo, quando eu era presidente, nós lançamos um programa que no início chamava Carreiras, depois mudou de nome e hoje chama o Residência Jurídica, que é focado exatamente nisso, tanto para estudantes, mas principalmente para advogados em início de carreira, que ainda não estão sedimentados no mercado, que ainda não arrumaram escritórios para trabalhar, que ainda não conseguiram se firmar nos seus próprios escritórios. Então, nós fizemos um projeto que tem uma primeira parte curricular de aulas dentro da ESA, da nossa escola, focado principalmente nas matérias que são importantes para o início de uma carreira, matérias básicas, como fazer uma audiência, como fazer uma procuração, como atender um cliente, gestão de escritório, e um segundo momento dentro dos escritórios cadastrados, daí se chamar residência jurídica. Então, o advogado faz essa primeira parte para aprender, se aprofundar no aprendizado, no preparo junto à ESA, e uma segunda parte nos escritórios cadastrados, que serviria mais ou menos como um estágio, não há custo para o advogado, não há custo para o escritório, a não ser o mínimo ali que a lei de estágio impõe que cada escritório pague, e aquilo cria uma interação entre advogado e escritório. Na pior das hipóteses, ele vai aprender como funciona o escritório, vai ver o dia a dia de um escritório, e aquilo pode abrir portas, como abriu em vários casos, abrir porta para uma contratação, o escritório gostar daquele residente e, ao final do projeto, fazer a contratação dele, fazer indicações para outros escritórios, indicar para outros clientes o residente que, ao aprender ali o dia a dia, possa ou queira ou opte por abrir o seu escritório. Então, isso cria muitas portas, possibilita novos horizontes para aquele advogado ou advogada que ainda, até realizar o projeto, não estava sedimentado no mercado. Como a OAB pode ajudar advogados que desejam empreender na advocacia autônoma, oferecendo suporte em gestão de escritório e marketing jurídico? Isso também é uma luta constante nossa, de todas as seccionais. Nós temos os nossos limites legais previstos no nosso estatuto, no nosso código de ética. O provimento dentro do Conselho Federal que trata dessas questões e impõe esses limites foi revisto durante a gestão passada, então facilitou muito ao advogado, principalmente ao advogado mais jovem, que ele possa usar plataformas virtuais para fazer a sua propaganda, entre aspas, né? Obviamente dentro de alguns limites que continuam sendo impostos, mas o que importa é as nossas regras têm sido flexibilizadas ao máximo, obviamente dentro de determinados limites que tragam equilíbrio entre a possibilidade de se fazer a propaganda e não tornar aquela propaganda algo, como existe em outros países, absolutamente liberado, que acaba, inclusive, prejudicando a imagem da classe. Então, iniciativas voltadas ao marketing jurídico são imprescindíveis e todos nós, advogados mais experientes, menos experientes, homens, mulheres, brancos, negros, de seccionais, das subseções, todos eles têm que realmente a cada dia se desenvolver as suas formas de comunicação com o seu público, com os colegas advogados, desenvolver a sua forma de comunicação para que essa forma de comunicação leve as pessoas que querem ser atingidas pelo escritório a forma de atuação daquele escritório para que possa, através disso, poder angariar os seus clientes. Então, é muito importante essa análise constante diária, esse desenvolvimento constante diário das plataformas tecnológicas que o advogado utiliza no seu dia a dia. Doutora, qual a importância da formação jurídica voltada para a ética e reflexão crítica, que é fundamental para preparar profissionais conscientes de sua responsabilidade social? A formação jurídica, ela não se restringe ao conhecimento de normas e de leis. É importante que o acadêmico ele tenha conhecimento de toda a legislação, mas ele precisa também incorporar na aplicação da lei os fundamentos dos preceitos éticos que regulam a nossa classe. Na OAB existem normas, existe um código de ética que precisa ser observado. Esse código de ética é que vai balizar no dia a dia a atuação desse que hoje é um acadêmico e se tornará um advogado. Quando essa ética ela está de fato inserida no dia a dia desse profissional, ele vai ter uma atuação muito mais crítica, ele vai saber quais são as balizas que ele deve seguir, quais são os valores que ele deve primar e, principalmente, ele vai ter a plena consciência do que ele pode e o que ele não pode, que viola as nossas normas.
A OAB tem um papel importante na regulação da conduta da advocacia e na preservação da integridade da profissão, certo, doutora? A OAB tem um papel fundamental como entidade de classe, mas também na regulamentação da atividade profissional dos advogados que entram e passam pelo exame de ordem. A OAB ela vai fiscalizar que este advogado ele esteja exercendo a sua atividade em conformidade com as normas que regem a nossa profissão. Essa atuação da OAB garante que a nossa profissão ela não tenha um perfil de mercantilização, de banalização da profissão. Embora hoje, por falta de conhecimento das normas éticas, muitos profissionais ignoram essas normas, a OAB está sempre de olho e sempre disposta a regulamentar a atividade. Lembrando que a OAB, neste ano, ela foi tida como um dos órgãos mais confiáveis da sociedade. Para que elas continuem mantendo isso, é importante que os profissionais que estão vinculados, eles de fato obedeçam os preceitos éticos previstos na nossa legislação. Doutora, qual é a regulamentação atual sobre a publicidade da advocacia no Brasil? A publicidade na advocacia no Brasil, ela está regulamentada pelo provimento 205 de 2022. Esse provimento, ele já traz inovações, ele já prevê uma série de situações novas de como o advogado pode ou não exercer a sua publicidade. Mas há um grande problema, é que a advocacia muito reclama que não se pode fazer publicidade, mas a maioria dos advogados não conhece o provimento. O provimento é bom, o provimento traz regras que são boas e necessárias para a boa convivência, a boa prática da advocacia. No entanto, como nós estamos num momento de grandes transformações, esse provimento ele vem sendo revisado agora pelo grupo de trabalho criado esse ano pelo Conselho Federal e a partir daí tentaremos trazer inovações para dentro desse provimento e melhorar a redação de alguns dispositivos. Mas o foco da nossa revisão continuará sendo a manutenção dos princípios que regem o Código de Ética, que é principalmente a vedação, a mercantilização. Em mais uma demonstração de trabalho na defesa dos temas importantes para a advocacia e a sociedade brasileira, a OAB atuou junto ao INSS e ao STJ em questões que simbolizam a luta por respeito, igualdade e inclusão, bandeiras da Ordem dos Advogados do Brasil. No INSS, vitória de toda a sociedade. A OAB conseguiu que a entidade aprovasse a procuração eletrônica em todo o país, instrumento que vai facilitar a vida de milhões de aposentados. A nova funcionalidade permite que os segurados autorizem representantes a acessar informações e serviços sem compartilhar senhas ou comparecer a uma agência da Previdência, garantindo mais segurança, autonomia e eficiência no atendimento digital. No STJ, o trabalho foi para garantir a paridade de gênero, uma luta incansável da atual gestão do Conselho Federal. A Ordem solicitou ao Tribunal o uso da designação advogada em crachás, tal como ocorre nas carteiras de identificação da OAB. Um gesto que parece simples, mas que vem carregado de simbolismo na eterna luta por respeito e igualdade. Intervalo rápido. Pela Ordem, volta já. No início do mês, a OAB Nacional realizou mais uma sessão do Conselho Pleno para tratar de temas especiais. Pela Ordem, esteve lá e acompanhou mais um encontro da instância máxima da Ordem. O Conselho Pleno da OAB Nacional aprovou por aclamação o apoio ao projeto de lei que amplia a assistência jurídica qualificada a mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e sexual. O PL é uma iniciativa da deputada federal Soraya Santos e prevê atendimento jurídico especializado desde os primeiros atos investigatórios até o encerramento do processo, permitindo a atuação de advogados ou da Defensoria Pública em audiências, produção de provas e recursos. O Conselho Pleno também aprovou a indicação de Marcos Vinícius Furtado Coelho e de Vera Lúcia Santana para receberem a medalha Rui Barbosa, maior honraria da Advocacia Nacional.
A última sessão do Pleno do Conselho Federal da OAB guardou grandes emoções para todos nós. Hoje nós fizemos a entrega da medalha Raimundo Faoro à ministra Carmen Lúcia, uma mulher que abre caminhos para todas as mulheres e que é a representação do serviço público, do bem servir à sociedade e à democracia. E hoje foi conferida ao presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho e à ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Vera Lúcia, da medalha que é a maior honraria entregue a advogados e advogadas que prestaram serviços à ordem e à sociedade. Então hoje nós encerramos esse ano de 2025 com grandes celebrações. O Conselho Federal da OAB realizou o evento virtual Direitos Humanos e Mudanças Climáticas, Desafios Contemporâneos e Perspectivas Jurídicas. Pela Ordem, acompanhou tudo e traz os destaques para você. As mudanças climáticas já não são apenas previsões para o futuro. Elas afetam cidades, rios, florestas e comunidades, atingindo de forma mais intensa os grupos mais vulneráveis. Diante desse cenário, a OAB promoveu o evento Direitos Humanos e Mudanças Climáticas, Desafios Contemporâneos e Perspectivas Jurídicas. O encontro virtual reuniu advogados, representantes de órgãos públicos e membros da sociedade civil para discutir justiça climática, responsabilidade ambiental e desigualdades sociais. 6 painéis temáticos mapearam os desafios da justiça climática no Brasil, a formulação de políticas à proteção de populações vulneráveis e a responsabilização em desastres ambientais. Por isso, quando a advocacia brasileira decide colocar os direitos humanos no centro da agenda climática, ela reafirma sua função histórica: defender a ordem jurídica, a cidadania e a dignidade humana. A Comissão Especial de Mudanças Climáticas do Conselho Federal tem atuado exatamente nesse sentido, e também a Comissão Nacional de Direitos Humanos, aproximando a advocacia da agenda ambiental internacional, fortalecendo a produção técnica, ampliando o debate sobre justiça climática e construindo pontes com o sistema de justiça, com a sociedade civil e com a comunidade científica. Este evento é parte desse movimento mais amplo, é um convite para que nós possamos refletir a crise climática como uma pauta, sim, jurídica, transversal, e para compreendermos que o direito, quando bem aplicado, é capaz de salvar vidas, proteger ecossistemas e garantir um futuro que não repita os erros do passado. Dessa forma, seguindo uma diretriz da nossa diretoria do Conselho Federal, na pessoa do nosso presidente Beto Simonetti, do coordenador de comissões, Dr. Rafael Horne, concretizamos um dos nossos principais pilares, que é a democratização do conhecimento de forma gratuita. Ficamos muito felizes com o número de inscritos, que ultrapassou 1.200 advogados e advogadas, além dos que nos assistem no YouTube. O especial Vozes da Advocacia, produzido em homenagem aos 95 anos da OAB, apresenta o advogado, professor, escritor e político, ex-presidente Michel Temer, o autor do artigo 133 da Constituição, que tornou indispensável a figura do advogado para a administração e justiça. Quando, em 5 de outubro de 1988, nós reinauguramos a democracia no Brasil. E o advogado é aquele que defende, na verdade, os direitos individuais. É curioso que, quando eu apresentei a oposição ao dispositivo daqueles que discursavam contra a proposta, diziam sempre: mas por que o advogado no texto constitucional? Por que não arquiteto, engenheiro, médico, etc.? É uma visão, diziam os nossos opositores, uma visão corporativista, né? E quando eu defendi a matéria no dia da votação, eu disse: olha, lamentavelmente, muitos dos que defenderam posição contrária, eu os compreendo, porque eles participaram de um governo autoritário. E no autoritarismo não havia direitos individuais a serem defendidos. Pois a figura do advogado é precisamente aquele que vai defender os direitos individuais. Quem provoca a jurisdição é a petição do advogado. De modo que não se pode dizer que apenas o juiz, o promotor, vamos dizer assim, são indispensáveis à administração da justiça. Se não houver a presença do advogado, não há deflagração do processo judicial. Daí a indispensabilidade da figura do advogado. E foi aprovada
exata e precisamente em função desses argumentos que eu lancei naquele período. Portanto, tem uma importância jurídica, porque entrou no texto constitucional, e uma importância política, porque revelou os novos tempos em que haveria preservação de direitos do indivíduo. A OAB sempre teve um papel extraordinário ao longo do tempo em defesa da democracia e, no particular, em defesa natural, não é? Em defesa da classe dos advogados. A OAB sempre teve esse papel e continua tendo essa importantíssima tarefa, porque você veja, não são poucas as vezes que se tentam violar os direitos dos indivíduos, os direitos mais comezinhos, mais triviais, e a OAB está sempre presente na defesa dos interesses dos advogados. Então, a cidadania cresceu substancialmente com essa nova ordem constitucional e está sendo, graças a Deus, preservada. Claro, você pode criticar uma ou outra decisão, até de natureza judicial, não concordar com ela, mas institucionalmente há uma preservação segura dos instrumentos da cidadania no nosso sistema. Né? Nosso programa vai ficando por aqui. Pela Ordem é uma produção da OAB Nacional, feita com você e para você. Semana que vem temos um novo encontro com mais notícias da advocacia brasileira. Até lá!